10 votos. E para trazer também o balanço de como foi todo esse processo eleitoral para a Justiça Eleitoral, o juiz Luiz Antônio Torrano, mais uma vez nos atendendo. Muito obrigada pela atenção. Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Ontem, no final da manhã, na nossa conversa rápida, tudo estava transcorrendo de forma tranquila, poucos imprevistos em relação a urnas, mas com uma estrutura para dar esse suporte, né? Fechando todo o processo, Torrano, qual é a avaliação da Justiça? Bom, Sandra, Felipe, foi muito bem. Eu acredito esse ir tudo bem, a estrutura do Poder Judiciário, a colaboração não só dos funcionários de carreira do Judiciário, mas também daqueles que foram convocados lá, convocados para trabalharem no cartório eleitoral, convocados para trabalharem nas sessões, como mesários, presidentes, convocados também para trabalhar nas escolas onde tinha sessões, como apoio. Tudo correu muito bem. Você veja que até mesmo o que era grande preocupação nossa, a chegada das mídias, né, das MR, do material físico, cadernos de votação, placas indicativas, a chegada desse todo material ao prédio do cartório eleitoral, que era a nossa grande preocupação, uma vez que lá só tem uma forma de ingresso, um corredor com 2 elevadores. Até isso foi tudo bem. Veja que 7 horas e quase 8 horas nós já tínhamos o resultado da votação para prefeito, né, com a eleição do prefeito da área no primeiro turno. Por volta das quase 9h30, quase 10 horas, nós já tínhamos também a totalização dos candidatos, dos votos para a eleição de vereador, quando a nossa previsão era um pouco mais tarde, justamente por causa dessa chegada. Então, até isso, dessa chegada do material aos cartórios eleitorais, até isso correu bem, nos pegando agradavelmente de surpresa com o bom resultado. Doutor, eu queria, ontem acompanhando a cobertura, o Lucas Neri comentou que houve uma mudança na questão da chegada, não só pelo fato de ser uma entrada só no prédio, mas que antes os diretores das escolas vinham com esse pendrive, vamos chamar de pendrive aí, que trazia as informações das urnas, e que esse ano veio tudo junto, as urnas inclusive. Por que dessa mudança? Não, veja bem, o problema todo não foi esse ano, já o material que vinha das escolas, etc., tal, já há algum tempo era feito dessa forma. Já nas eleições passadas, e se eu não me engano também na de 20, já não eram mais os diretores. Então nós chamamos de rotas. Então, por exemplo, para facilitar e ter um menor afluxo de pessoas, né, e também liberar os convocados, né, que não são funcionários do TRE, da Justiça Eleitoral, para liberá-los mais cedo. Então, o Poder Judiciário Eleitoral montou as rotas. O que eram as rotas? Então, ia uma SPIN, por exemplo, né, um carro, para pegar o material físico, né, caixas, cadernos de votação, placas indicativas, etc., né, com pessoal de base, de apoio para pegar esse material, e um outro pessoal do TRE, né, num carro normal, um carro de passeio, né, um carro comum, entendeu? Para pegar as mídias e a Polícia Militar. Tudo isso para facilitar, porque teria um menor afluxo de pessoas nos cartórios eleitorais e a coisa fluía mais rápida, por conseguinte, o processo fluiria mais rapidamente, liberando os convocados também mais cedo. Mas já há algumas eleições é esse sistema. E quais foram, doutor, as principais ocorrências, então? Foi só a questão de algumas urnas que precisaram ser trocadas ou outras situações? Vamos deixar claro que foram pouquíssimas urnas. Por exemplo, na zona 33, na 33ª Zona Mãe, nós trocamos 4 urnas.
apenas 4 urnas, entendeu? Nada mais que isso. E nas outras, até onde eu conversei com os demais colegas, nas demais zonas também foi um número ínfimo de urnas que apresentaram algum problema e rapidamente foram trocadas. A gente teve a reclamação de uma eleitora, a dona Inês, que há 42 anos ela já participa do processo eleitoral, mas ela relatou aqui sobre a questão da mudança de sessão, né, para votação de deficiente, e ela foi surpreendida que na sessão em que ela foi colocada não tinha rampa, não tinha lance de escada, ficou inviável, inclusive, para ela votar lá no Jardim Santana, próximo da cidade judiciária. Além dessa reclamação, outros também chegaram até a justiça para pensar também no próximo pleito? Olha, veja bem, todos os locais, o que eu posso afirmar, essa reclamação dessa eleitora não chegou até mim, né? Inclusive porque esse local não pertence à zona mãe, a 33. Mas o que eu posso afirmar é que todos os locais de votação tinha pelo menos uma sessão de fácil acesso, né, aos portadores de qualquer tipo de deficiência. Todos os locais de votação. Alguns locais tinham uma sessão só, outros locais tinham mais de uma sessão, e havia locais que todas as sessões, que escola, por exemplo, térrea, né, uma escola infantil, não me lembro o nome agora, é térrea, toda a escola é um pavimento só. Então, todas as sessões eram de fácil acesso para o eleitor. Agora, se ela reclamou formalmente, o que nós podemos ver, o juiz da zona pode ver, apurar esse fato. Agora, me causa estranheza isso, a não ser que ela não tenha dado os dados, a indicação de que ela precisaria de uma zona especial, de acesso especial, me parece. Uhum. No entanto, se ela formalizar essa reclamação, com certeza o juiz eleitoral da zona vai apurar o que ocorreu. Só rapidinho, essa formalização que ela deve fazer é direto ao juiz eleitoral Não. Ou no cartório eleitoral. Basta tá. ela fazer por escrito, que no judiciário é tudo por escrito, basta ela fazer por escrito e protocolar no protocolo do cartório eleitoral da respectiva zona. Perfeito. O que fica de aprendizado, então, dessa eleição, doutor Torrano? Olha, o que fica de aprendizado é tudo muito bom. Veja que deu tudo certo. Os candidatos se portaram como regra, de forma exemplar. Você vê o jornalista, não sei se vocês ficaram só no estúdio, ou se andaram correndo as zonas, mesmo onde você foi votar, pelo menos os locais a que eu fui fiscalizar, não havia aquele santinho no chão, o que é muito perigoso, santinho, para alguém, um eleitor, um transeunte, escorregar, cair, certo? Não havia. Boca de urna, porque eu tive notícia, tivemos 2 casos só que teve abordagem da polícia, né? E os eleitores também se portaram de acordo muito bem, né? Não tivemos tumulto, né? As eleições foram rápidas, né? A votação, o ato de votar foi rápido, porque eram só 2 eleições, prefeito e vereador, né? O acesso, que era a nossa preocupação, não tivemos intercorrência no problema de transmissão dos dados, enfim, em todos os quesitos, nós podemos falar que temos boas indicações para as próximas eleições. E o trabalho da justiça também agora nesse pós-eleição, né? Como é que fica? Bom, sempre tem um rescaldo, né? Então tem os papéis, se bem que todo o material necessário para a configuração, para o registro dos eleitos e dos não eleitos, já foi feito ontem mesmo, transmitidos, trabalho esse, né? Atas, dados, né? Números, já foram transmitidos ao TRE ou TSE, né? Agora fica o trabalho, digamos assim, burocrático, cartorário, né? E até a diplomação. E a questão da justificativa também para quem não conseguiu, né? A justificativa são 60 dias, né, da eleição.
Campinas, em razão dos resultados de ontem, não teremos segundo turno, então é do dia 6, mais 60 dias, eu acho que vai dar lá para o dia 4, 5 de dezembro. Né? Isso. Tem esse prazo ainda, então, para aqueles que não conseguiram, né, comparecer ou precisam ainda fazer essa justificativa. Luiz Antônio Torrano, juiz eleitoral, muito obrigada pela atenção mais uma vez com a CBN. Eu que agradeço a CBN pela cobertura que deu, informando nossos eleitores, nossos candidatos, em especial na CBN, a você e ao Felipe. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. 9h34. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com